vivo nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 12 de abril do ano de 2024. E hoje eu estou recebendo aqui meu grande amigo Daniel, com muito prazer, com muita alegria, aqui no programa Ricardo Guimarães, porque é sempre um prazer muito grande poder bater um papo com esse amigo, com a sua experiência, com a sua alegria de vida, né? Contando pra gente sempre novidades bacanas, sempre com inovação, sempre trazendo pra gente muita coisa boa em nossas conversas. Então, meu amigo Daniel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Ricardo Guimarães. Estava ansioso aguardando essa nossa entrevista, já anunciada há uma semana aqui na Rádio Cidade FM. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade FM, essa rádio que presta um bom serviço aí à nossa comunidade, aí sob a direção do companheiro Bola Guedes. O prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez, de estar aqui nesse programa seu, que é um programa muito bom, de uma audiência espetacular, e que você, como um comunicador nato que não poderia ser diferente. Obrigado pelas palavras, meu querido. É uma alegria muito grande estar recebendo um amigo aqui. Vamos começar então um pouco hoje, Daniel, contando sobre sua história, porque tem muita gente que já conhece a sua história, participou da sua trajetória de vida, na política, mas tem muita gente aí dessa parte mais jovem, dessa garotada, que não conhece a trajetória de vida do meu amigo Daniel. Então eu gostaria que você começasse contando um pouquinho pra gente aí sobre a sua trajetória desde a infância, e a gente vai chegando, caminhando em nossa conversa até os dias de hoje. Oi, Ricardo, então, já que você falou da infância, vamos começar da infância. A minha infância foi uma infância muito feliz, muito alegre, aquela que a gente chama de infância raiz, né? Infância raiz. Hoje... Não tinha os aparatos tecnológicos que tem hoje, né? Não tem. Era uma infância com grandes amigos que estamos juntos aí, vários estamos juntos até hoje, né? Na amizade, ainda no tempo que Riacho Santana a cidade era reduzida até as imediações do fórum. Era do fórum até a Rua Grande e tal, por ali. Aí não tinha essa parte de cima? Não tinha parte de cima, não tinha. Já tinha o Xavier Marques, aí tinha mais uma casa de Seu Pacífico, aí foi surgindo o mercado, mas era um vazio, sem construção dali do Arnaldo Cardoso até o fórum. Então, a gente tinha brincava ali, naquele mato, era tudo um mato no entorno, né? Ainda me lembro de quando o riacho se pegava água no rio. Na cabeça. E a energia era a energia de um gerador que ficava ali na Praça da Paquera. Olha só. Gerador da cidade, naquele um imóvel ali junto do bar do Dinho. Que esse imóvel até é de Dinho hoje. Sim, a antiga delegacia, né? Antiga delegacia. E é isso, aí a cidade foi crescendo aos poucos e chegou a época de escola, fomos estudar, tive uma base muito boa na escola primária. Naquele tempo era... A coisa era mais antiga. Minha professora, os alunos levavam mais a sério. Mais a sério, e os professores também. A professora era... Minha professora da primeira à quinta série, né, que a gente chamava na época de escola primária, foi Dona Terezinha Carvalho. E depois, naquela época, eu ainda peguei a admissão. Para você entrar no ginásio, tinha que fazer a admissão. Como é que era esse negócio? A admissão era como se fosse um vestibularzinho para você, porque a vaga na escola, no ginásio, que a gente chamava de ginásio, era mais restrita. Aí a gente fazia admissão. E também para ver o nível de conhecimento. Se a pessoa não alcançasse a média, não passava. Aí tinha que repetir o ano para fazer de novo. E aí eu fiz o ginásio com grandes amigos aqui no ginásio. Uns já nos deixaram, mas a maioria está aí ainda na convivência do dia a dia. E depois, naquela época, usava muito a escola aqui, aí vinha a escola, que a gente chamava de escola, era ginásio e escola normal de Riacho Santana. Aí vinha a escola normal, que era a formação do magistério. Então, a gente que pensava, que não pensava no magistério, e era de praxe estudar em Caetité, que já tinha uma formação de escola boa. Então, eu fiz o primeiro ano em
Caetité, o primeiro ano, naquela época chamava primeiro ano científico. Sim. Aí eu fiz o primeiro ano em Caetité, depois no segundo ano já fui para Salvador estudar. E fomos naquela época para tudo escola pública, né? Na época foi o Central, era um colégio muito grande, famoso, um colégio estadual. Aí depois fomos para estudando na escola e fazendo um cursinho pré-vestibular. Eu fiz o cursinho na época no Águia, vestibular. Naquela época, você tinha apenas duas opções. Ou você passava na Federal, ou você passava na Católica. Só tinha essas duas faculdades em Salvador, nessa época. E eu, como queria agronomia, eu só tinha a opção da Federal. Eu tinha que passar na Federal, não tinha outra opção. Tinha outra opção de agronomia, mas era uma estadual em Juazeiro na época, né? E a gente já estava sediado em Salvador e não queria ir para Juazeiro. Então, nós fizemos o vestibular para agronomia e aí fui fazer, passei na Federal. Naquela época a gente fazia o primeiro ano em Salvador e os anos seguintes a gente ia para Cruz das Almas, onde fica a Faculdade de Agronomia, que por sinal é a primeira do Brasil, a primeira Faculdade de Agronomia do Brasil. E porque tudo começou em Salvador, né? Que o descobrimento foi pela Bahia, a primeira capital foi a Bahia, por isso muita coisa, a primeira foi aqui na Bahia. E aí a gente fez o curso de agronomia. Eu sempre tinha aqui, qualquer folga eu deixava e vinha para cá, para Riacho. E por que você escolheu a agronomia? Na época, tinha, vamos dizer assim, era um curso, e ainda né? É um curso muito bom, promissor. Na época estava abrindo várias áreas de expansão agropecuária, e era um curso bom, e ainda é um curso bom para quem quer. É uma coisa que você gosta da ligar, né? Né? Eu gosto muito. E depois com uma atividade que a gente vai falar depois, eu passei a gostar muito da parte civil, né? Que foi o que eu pensei em fazer na época também. Mas eu preferi a agronomia porque na época estava muito bem, né? Nessa época, o mercado de trabalho, os bancos tinham uma linha de crédito muito boa, subsidiada para o agricultor em geral, tanto pequeno, médio e grande agricultor, e isso dava muito. A gente, no caso da eu vim de ser projetista, então foi um negócio muito bom durante um bom tempo, e depois a política mudou o caminho da gente, né? Bom, então pronto, eu formei em agronomia. Na época de estudante, eu fazia um estágio aqui em Riacho, numa empresa de um grande amigo, pai de uma colega minha, que era o Idelbrando Magalhães, foi prefeito da Lapa algumas vezes. Ele era agrônomo, tinha um escritório em Riacho, um escritório em Lapa, e eu, esse tempo todo de férias, qualquer folga eu vim para cá e estagiava lá com um engenheiro amigo meu até hoje, Calil Salles, que mora na Lapa. Ele era o responsável pelo escritório daqui. E aí também estagiei em projetos sertanejos na época, no Denox e tal. Eu fiz um curso com vários estágios e formei pronto para trabalhar. Aí vim trabalhar aqui em Riacho, no escritório do nosso amigo Brandinho, que tinha aqui o Calil Salles. E eu fui ficar nessa parte de projetos e assistência técnica, né? Projeto para financiamento e, consequentemente, assistência técnica daqueles projetos. E é verdade que vocês, por exemplo, começaram essa trajetória também de política juntos em Salvador, você, doutor Paulo, doutor Tito, todo mundo estudando juntos? Foi lá que surgiu essa ideia? Nós moramos, nós tivemos uma época muito boa que moramos juntos. A gente morava lá no apartamento do saudoso João Tertuliano, que é irmão mais velho de Tito, uma pessoa muito bacana, muito desprendida. E lá
a gente morou morou o Tito, Paulo Gondim, Túlio, Nilet Gliobino, Iô, Pedro Ernesto, né, que o nosso saudoso amigo Pedro Ernesto, né, conhecido aqui como Pedro de Belisco, e tantos outros, né, tantos outros que a gente pegou a certa época. Eu fiquei pouco tempo porque eu fui para Cruz das Almas estudar, mas eu voltava todo fim de semana e ficava lá. Ficava com a turma, ficava com a galera e tal. E lá surgiu a ideia de criar o centro, na época era o CESA, Centro Estudantil de Riacho Santana. E aí, o objetivo principal era conseguir uma casa do estudante em Salvador para dar oportunidade àquelas pessoas que não tinham condições de estudar, né, para ir estudar e ter já esse apoio da moradia. Então você fez parte também desse grupo, inclusive a dona Nádia falou com a gente sobre esse trabalho que foi realizado para conseguir essa casa do estudante em Salvador. E acabamos na época não conseguimos, né? Isso aí na frente, que a gente já depois da gente na gestão, né? Nós começamos com essa casa, foi até na minha gestão que a gente alugou um apartamento a princípio, aí depois na minha sucessão, esse apartamento já era pequeno, aí alugou uma casa maior e aí chegou a ter, eu não me lembro assim ao certo ao número, mas chegou na época, aí já na gestão seguinte, né, e outras gestões de Tito, depois Paulo Gondim também, nós chegamos na época de ter 60 estudantes bolsistas nos cursinhos, porque naquela época não tinha a opção de estudar por aqui. Hoje já tem, né? Tem até faculdade de medicina aqui por perto, de engenharia, de direito. Então, isso hoje talvez não faz mais sentido, porque as pessoas estão estudando por aqui por perto. Sim. Né? A ampliação aí da rede de ensino superior possibilitou isso, né? Facilitou para todo mundo. Para todo mundo. É verdade. Mas, Daniel, e essa questão da vida política surgiu também com essa ideia da criação da Casa do Estudante em Salvador? Foi aí que vocês tiveram a ideia de entrar para a vida pública? Ou você, desde novo, você sonhava em entrar para a vida pública? Como é que surgiu na sua vida essa questão da vida pública? Ô, Ricardo, na realidade eu não tinha sonho, não tinha plano, porque eu venho de uma família que não tem tradição política, né? Meu pai nunca foi ativo na política, escolhia o lado de votar, mas não tinha essa vocação de política. Então, normalmente o filho quer acompanhar, segue muita coisa do pai. Eu não tinha isso. Eu tinha, vamos dizer assim, vontade de ajudar pessoas, essas coisas todas. Você sempre gostou de trabalhar com gente? Sempre. Então, logo que formei, que vim para cá, a gente começou a trabalhar com um pequeno produtor, um médio produtor, um grande produtor. Naquela época, o carro-chefe da economia aqui era a cultura do algodão. Era o que gerava mais emprego, o que gerava mais renda. A cidade era movimentada pela agricultura, principalmente, né? A pecuária sempre existiu, né? Mas tivemos um período que foi o carro-chefe da economia da região. Nós chegamos aqui em Riacho, onde a região tinha aproximadamente 120 mil hectares de algodão plantado, com a região de Guanambi, Vale do Uiú, Malhada, Palmas de Monte Alto, Riacho, Igaporã. Riacho já chegou a ter na casa dos 22, 23 mil hectares de algodão financiado pelo banco plantado. Então, aí eu passei a ter contato muito com as pessoas. Aí vinha a questão, quando o ano era um ano não muito de chuvas regulares, aí vinha a frustração da safra, né? A perda da safra, principalmente das culturas de milho, de arroz. O pessoal plantava arroz. Tem várias regiões aqui que plantavam arroz. E quando falta, o algodão sempre se colhia alguma coisa, né? Sim. A frustração, eu mesmo já colhi algodão também. Não era, vamos dizer assim, total a frustração. Então aí vinha a época, aí a gente, o agricultor pagava o seguro agrícola, na época chamava Proagro, e aí
ele tinha o direito do seguro. E a gente ia fazer essas perícias do seguro. Por exemplo, o projeto que eu fazia e financiava no banco, eu não poderia fazer perícia, mas o que a BDA fazia, o projeto, que era a empresa de assistência técnica do governo estadual, que começou, chama, né, Mater, depois passou a ser a BDA. Então, o que eles faziam, quem fazia a perícia era a gente, que tinha um escritório particular. Sim. Né? Então, eu fiquei esse longo período cuidando das pessoas. E na época, como toda pessoa que quer ver a cidade crescer, que quer ver o desenvolvimento, fica inquieto quando você vê algumas situações... Meio que amarrado, né? Meio que amarrado, querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. E por uma circunstância ou por outra, tinha muita reclamação da administração da época. E aí a gente começou a formar um grupo, aí formar partido, não sei o que, aí acendeu essa luz de entrar para a política, né? Aí foi quando, em 1988, o seu Derval, que era uma pessoa muito respeitada aqui em Riacho Santana, uma pessoa muito querida pela comunidade, tinha perdido a eleição e pela oposição, e ele era o candidato nato, para a sucessão, para ser o candidato da oposição de novo. Aí as circunstâncias políticas daquela época levou a, vamos dizer assim, a união com o prefeito da época que derrotou ele na eleição. E aí nós tínhamos aqui Padre Aldo Luqueta, que era uma liderança incontestável, né? E aquela pessoa que tinha uma visão muito à frente do seu tempo, e das pessoas, né? Então muita gente às vezes imaginava que o Padre Aldo era um sonhador, mas com o passar do tempo a gente viu os sonhos dele ser realizados naturalmente. E ele queria antecipar isso aqui. Então ele, não me lembro bem as circunstâncias, passou a fazer oposição à administração da época. E aí ele passou a opção daquela época de lançar um jovem, que a gente na época queria que ele fosse o candidato a vice-prefeito de Derval, que era o Tito. E aí acabou que o Tito foi candidato. Nós tivemos uma ajuda muito significativa aqui, unimos uma força muito grande. O Antenor Oliveira, que era o vice-prefeito da época, que é o avô do atual prefeito João Vitor, era o vice. Aí nós fizemos um convite, eu participei muito dessa articulação, porque pela minha função de engenheiro agrônomo, projetista, eu tinha muito contato com essas pessoas. Antenor era um grande produtor de algodão, Lió era um grande comerciante. Aí a gente fez essa composição do Tito com o Lió, filho do Antenor, para vice-prefeito. Lembro dessa eleição. Tinha aquela musiquinha da chuva. Sim, Lió, é verdade. Então fizemos essa campanha, saiu vitoriosa. Na época, o nosso amigo Zezito, que é o marido da prefeita Matina, que é irmão do doutor João de Tito, que também a gente ainda alcançou morar na época em Salvador. Eu esqueci de falar de Zezito, esqueci de falar de Rubinho de Santinho, que é outra figura extraordinária que não deixou cedo. Então, Zezito já tinha se estabelecido em Matina, porque o seu Pequeno, que era o pai deles, gostava muito de Matina, tinha vínculos em Matina, tinha fazenda ali, já tinha uma associação para desenvolvimento de Matina, esse negócio todo. Zezito começou a ajudar. Não era cidade lá ainda? Não. Lá era um distrito, primeiro distrito de Riacho Santana. Então o Zezito criou uma força muito grande em Matina, foi um dos motivos que deu a vitória da gente. E nessa época, o gerente do banco aqui era o atual conselheiro João Bonfim, o ex-deputado João Bonfim, e que nos ajudou bastante aqui. Naquela época também tinha a força do algodão, né, como a gente já falou, e tinha a usina de Carlos Bonfim, a usina de seu pai, Dácio Oliveira, tinha a usina aqui arrendada, na época era a usina da cooperativa. Aí seu Alcides também colocou a usina e tal, tinha esses movimentos todos. E o Carlos Bonfim, por estar estabelecido aqui,
uma filial, ajudou a gente bastante no processo eleitoral, porque tinha muitos funcionários e a gente era um grupo de jovens sem recurso. Ele ajudou muito aí por intermédio do seu irmão João Bonfim, que é amigo da gente até hoje, é conselheiro hoje do Tribunal de Contas do Estado, e ele na eleição, depois veio a minha eleição, ele ajudou demais, depois veio a eleição de deputado, né? E hoje ele está aí. Você, Daniel, sempre foi um grande mediador. Eu te admiro por isso, que você é aquela pessoa que sabe juntar todo mundo num objetivo só, sabe aparar as arestas de tudo, sabe fazer essa comunicação, essa junção de pessoas e trazer todo mundo para perto. Daniel, assim, está aqui, está passando um amigo, ei, fulano, grita, vem para cá, para poder conversar, e chama e coloca no meio da roda. De rodada de amigos ali, você sempre foi assim, você se inspirou em alguém para ser assim? Isso é uma coisa nata sua, essa questão de estar junto ali, de arrebanhar, essa é a palavra certa, de arrebanhar gente, todo mundo no só objetivo. Ô Ricardo, eu diria que é uma coisa bem nata mesmo, uma coisa nata, porque e é espontâneo. Quando é espontâneo é porque é nato, né? Sim. Isso... essa questão eu sempre digo que são poucas as portas que eu não posso bater aqui para entrar, para ter um diálogo, para ter uma conversa aqui em Santana, mas é uma questão de perfil. Eu sou uma pessoa que nunca assinei uma denúncia contra ninguém, eu nunca fui para o embate público, baixar o nível e denegrir ninguém. É lógico que tem hora que no palanque você se exalta com aquele público inflamando, você às vezes fala o que não deveria falar, o que você não falaria assim, a sangue frio, sem a empolgação, né? Sem aquela eloquência do momento, né? Então, mas é isso, eu nunca fiz isso, eu nunca assinei uma denúncia contra ninguém. Eu prefiro, às vezes, até ter uma conversa, como já tive com várias pessoas. Rapaz, o pessoal está comentando está tendo essa falha aí, está tendo isso, tenta corrigir para evitar problemas e tal, e tal, e tal. Então é esse perfil de paz, de tratar todas as pessoas com respeito. E é por isso que eu fico feliz ao respeito que as pessoas têm comigo. Desde as crianças que passam na rua, dizem, Daniel, me dá R$5 aí para mim comprar um refrigerante, não sei o quê. Aos mais idosos, né? Aos mais idosos. A gente tem aí aquela consideração, eu gosto de visitar idoso, porque a pessoa passa uma trajetória muito grande, aí com atividade intensa e tal, e depois chega para uma certa idade, já na inatividade, essa pessoa fica isolada. Exatamente. E eu tiro ali por minha mãe, porque hoje eu moro com minha mãe, eu deixei a minha casa e fui morar com minha mãe, porque o idoso, ele não quer sair do ambiente dele. Isolado. Eu preferi ir para o ambiente. Então eu tiro por ela quando eu vejo que uma pessoa vai visitá-la, a alegria que ela fica e o comentário que ela faz, fulano esteve aqui hoje, falou comigo. Tal, essa semana eu passei por lá no carro de som, dona Rosário, mandei um alô para ela. Ela ficou muito feliz. Ela vai fazer agora 96 anos 96 anos. 96. Né? E está lá alegre e tal, começou a esquecer as coisas e tal. Faz parte, né? Faz parte, né? Então é isso, esse relacionamento de cordialidade, esse relacionamento de poder servir, de poder fazer um favor para uma pessoa. Sim. Eu fico feliz, muito mais feliz, quando eu posso servir alguém do que quando pode me servir. Então, é por isso que às vezes esse relacionamento que a gente cria, que a gente criou, não só em Ria Santana, mas nas cidades vizinhas, então muita gente às vezes busca pedir, não, vê aí, eu sou seu amigo de tal pessoa em tal lugar, vê se ou lhe dá um currículo aqui, você apresentar lá e tal. Então a gente tem feito isso ao longo da nossa vida, antes de entrar na política, e agora que a gente entrou, que permaneceu, é assim sempre, né? Pois é, e aí nessa campanha de 88 você apoiou o Tito, né? O grupo ganhou. Foi. E depois veio a oportunidade de você se tornar prefeito de Ria Santana. Eu fui aí ser secretário de obras na época. Eu com aquele espírito de
ansiedade, aquela vontade de fazer, aí o povo também empolgado com um grupo de jovens, né? O Tito muito novo, o Lió muito novo, eu também, turma aí, ainda não tinha, a maioria, deixa eu ver, não tinha os 30 ainda, não tinha os 30, ninguém, todo mundo menos de 30 na época, e aí... uma cidade comandada por jovens. E aí pronto, a gente aí começou naquela época a fazer mutirão e aquela coisa toda, e aí o povo empolgou, o povo ajudava, né? ia para os mutirões fazer, não cobrava o dia de serviço, várias coisas nós fizemos mutirão. Nós fizemos calçamento de rua de mutirão, nós fizemos abastecimento de águas, adutoras na base do mutirão, e isso aumentou mais, vamos dizer assim. Se eu já conhecia uma boa parte do público pela atividade profissional, eu passei a conhecer outro público que às vezes eu não conhecia pela atividade já institucional, atividade política. E aí a gente fez grandes projetos, né? Eu, por conhecer o município de Riacho Santana durante 5 anos como assistência, na assistência técnica, como extensionista rural, eu conheci o município todo e passei a conhecer muito mais, porque a gente aí ia em outros locais. Fazendo amizade com um, com outro, né? Crescendo, relacionamento. ampliando, né? Sempre eu pautei pelo diálogo, pela transparência. Por exemplo, eu ia fazer uma perícia de seguro agrícola. Eu perguntava ao cara: ô fulano, você acha que você vai colher o que aqui? Ah, vai aqui, eu não vou colher nada. Não, eu vou colher aqui 10%. Eu não sei nem se vale a pena colher. Eu falei, não, ó, pela conta que eu fiz, pela amostragem que eu fiz aqui, você vai colher 40%, você vai colher. Mas vamos fazer o seguinte: para não lhe prejudicar, nós vamos botar aqui que você vai colher 20%, 30%. E pronto. Aí o laudo ia conforme a conversa. Diferentemente de outras pessoas, chegava lá, não falava nada, e depois dava uma canetada lascando com uma pessoa. Aí, então, essa relação de transparência, de jogo aberto, é que fez a gente continuar aqui, né, com vitórias, com derrotas e tal. Mas, e eu também é o seguinte, na eleição é uma coisa, a eleição passou, acabou. Você não pode estragar uma amizade por conta de uma disputa eleitoral, porque o adversário é apenas um adversário, ele não é seu inimigo. As circunstâncias levou, naquele momento, a você estar em campos opostos. Exatamente. Então, o que acontece depois, quando você volta à união, depois à reconciliação, a recomposição, ela é possível por conta do respeito. Desse conhecimento. E do respeito que teve quando o adversário. Exatamente. Né? Então é isso, a minha vida sempre foi assim. Não tem mais tempo de mudar. Quando, às vezes, na flor da idade, na juventude, você às vezes se exalta, mas agora já nessa maturidade, aí é que você está mais calmo, está mais tranquilo, tem tempo de poder. O amadurecimento vem com tempo para tudo, né, Daniel? Para tudo na vida da gente. Né? Uma coisa interessante que você falou aí sobre essa questão de ser o adversário, né? O adversário político, né? Às vezes as pessoas acham estranho duas pessoas de grupos diferentes sentar numa mesa para comer um churrasco, para tomar uma cerveja, e isso é uma coisa que é do passado, e um passado muito distante, não existe mais isso, né? Tem um embate ali de ideias do palanque, tem um embate de ideias durante a campanha, ou até mesmo durante a gestão, mas isso não significa que as pessoas são inimigas. Tanto é que você, com esse seu jeito único de ser, de poder entrar e sair, como você disse, você pode bater em quase todas as portas de Riacho Santana, fez com que você pudesse estar, ora na oposição, ora na situação, como num grupo hoje, num grupo amanhã, e sendo bem recebido, e sendo bem-vindo num grupo, né? Qualquer grupo político de Riacho Santana gostaria de ter Daniel fazendo parte do grupo, justamente por causa desse seu conhecimento e dessa maneira que você tem de conseguir organizar tudo e fazer tudo funcionar. Mas agora eu queria que você falasse para mim sobre a sua escolha para ser candidato a prefeito e eleito também de Riacho Santana.
Aí veja bem, 89 foi quando o grupo de jovens assumiu o título de prefeito, eu fui ser secretário de obras. No final de 89, Matina se emancipou, teve a eleição, né, de Zezito, que foi, na época, Zezito foi o vereador mais votado. Naquela época, ele teve 1.300 e poucos votos. Aqui em Riacho. Aqui em Riacho. E 900 e pouco veio de Matina. Ele foi lá Aí depois ele foi ser prefeito de Matina, Matina desmembrou e a gente continuou o trabalho aqui e ele começou o trabalho em Matina. Nós tínhamos aí um grupo, eu com esse trabalho nosso e com essa vinculação que a gente criou com as pessoas, o trabalho na Secretaria de Obras sempre, naquela época as coisas até poderiam fazer mais, hoje não pode, né? Vieram as leis apertando, então hoje você não pode fazer muita coisa que você poderia no passado, como servir uma família com um material, hoje você pode fazer em programas, mas coisa aleatória, como era feito no passado, você não podia. Então, isso me credenciou, tanto no grupo político, eu fazia intermediação dos atendimentos, como fazia atendimento direto. E nos credenciou também com as ações que a gente fez. Para você ter ideia, de 91 para 92, foi um ano bastante chuvoso aqui. Sim. Muita chuva, que começou a quebrar uma barragem aqui no Santo Antônio de Paulo Fernandes, Dr. Paulo, depois quebrou Josias Ferreira, depois quebrou Pau Preto, depois quebrou, não tinha Giral, depois quebrou Laguna, depois quebrou Riacho de Baixo, depois quebrou Cabeça do Boi. Cadeia, hein? De uma cadeia, porque a água só foi avolumando e passou por cima de tudo. E aí quebrou o Curral das Várzeas, que era a última barragem para desembocar no Rio das Rãs, no Riacho de Santana, que faz esse percurso. Ele passa aqui na cidade, saindo da Santana, logo no Cigano ele recebe o Rio do Buqueirão, que avoluma a água, e com a quebradura dessas barragens, aí recebeu essa água antes da barragem do Giral, já ia um volume grande, antes da barragem do Pau Preto, já havia um volume grande aqui, o Pau Preto não suportou, aumentou o volume de água, Laguna não suportou, e por aí foi tudo efeito dominó. Bom, mas a nossa ação como secretário de obras, quando a gente viu que a água começou a baixar de volume, a seca já estava, quer dizer, chegou o período chuvoso, já estava se encerrando, aí nos veio a ideia, não sei se foi ideia minha, se foi ideia de alguém, mas na época eu que enfrentei, falei, vamos enfrentar, vamos reconstruir essas barragens. Na época a prefeitura tinha uma pá carregadeira W20, nova, comprada na gestão, e tinha duas caçambas, uma Chevrolet, uma Mercedes e tal, só. E tinha um tratorzinho de esteira, que ainda tem até hoje, um trator cedido pela SERB, não sei nem onde é que está esse trator, mas eu sei que tem, que era da SERB, foi cedido. E na época a gente contratou um trator de Vitória da Conquista que estava aqui trabalhando, de Wilton, não sei se Bola deve lembrar de Wilton. Foi esse o equipamento que a gente passou vamos recuperar as barragens. Começamos lá do Riacho de Baixo, pela última, que é no município de Riacho. As outras, Curral das Várzeas e Cabeça do Boi, já no município de Bojos da Lapa. A gente começou, foi fazendo trabalho. Eu tive, junto com o pessoal, várias noites dormindo no local. Na época a prefeitura tinha uma Paraty, que servia a Secretaria de Obras, e eu dormia dentro do carro porque o pessoal... Muita gente não sabe disso, né? Não sabe, né? Mas o pessoal Laguna sabe, da região ali. Então, muita... Aí, porque a gente fechava e ficava o receio da água cortar o que você fechou. Então, a gente começou a trabalhar com 2 turnos. Vinha a turma na noite para fazer isso. A gente concluiu Riacho de Baixo, concluiu Laguna e concluiu
Pau Preto. E ainda incentivamos Alberto Guedes, que era o prefeito da época, um riachense que mora na Lapa, amigo nosso até hoje, a fazer, ele ainda conseguiu fazer Cabeça do Boi na época. E encheram todas as barragens aí, com o rio que ficou correndo no tempo. Aí falou, não, vamos encher, porque ele começa a secar do final para a nascente, né? Sim. Então vamos primeiro para a última e tal. Então, bem isso pensado. aí e mais uma série de outras coisas, de aberturas de vias, alargamento de estradas, possibilitou, a gente ficou credenciado a ser candidato a prefeito. Na época a gente chegou a fazer um acordo. O Lió, que era o vice-prefeito, tinha uma boa relação em Matina, que ele tinha um comércio em Matina e tal, era bem relacionado. A gente chegou a combinar para o Lió ser candidato a prefeito de Matina, e eu aqui e tal, ficou um negócio mais ou menos certo. E Deusdete, na época, seria candidato em Igaporã, a gente trabalhou em conjunto, esses 3 municípios. Sim. Mas aí veio Calmito, que era adversário lá de Deusdete em Igaporã, e estava pretendendo, ou já era deputado estadual na época, não me lembro, e fez um negócio que tirou o Leão, não, Leão, você tem que ser prefeito de Riacho. Leão foi candidato. E foi Alcidinho. E Alcidinho foi nosso adversário. E na época a gente fez, vamos dizer assim, uma composição, que a gente começou a conversar com o Dr. João Laranjeira, o Dr. João queria fazer essa composição com a gente. Mas determinadas pessoas do grupo de Dr. João não quis. Aí eles, com essa vinda de Calmito, ele acabou voltando atrás. Mas aí teve Zé Santana, que é uma figura extraordinária, que foi meu candidato a vice. Ele já tinha dado a palavra ao grupo, ele falou, não, eu já dei minha palavra, eu não volto atrás. E ele de palavra. E ele ficou, e pronto, aí incorporou o grupo, né? Ele tem uma liderança muito expressiva e respeitada na região de Santa Rita. Depois ele passou a ter uma liderança no município todo. Mas então, com isso aí, a gente teve uma vitória, na época, uma vitória muito expressiva, face a todo esse conjunto de fatores que possibilitou essa vitória na época. Você teve ao seu lado aí um grande homem, né, um grande companheiro, Zé Santana. Quero até mandar um abraço para ele também, que é uma figura que eu admiro por demais, né, respeito, acho que não só eu, mas a cidade inteira, né, por ser um homem íntegro, um homem de palavra, um homem honesto, né, um grande homem. Fala para mim um pouquinho, Daniel, sobre o seu governo. Eu sei que você é aquela pessoa que gosta de pegar as coisas e fazer acontecer, como a gente já conhece. É isso. Conta pra gente como é que foi essa trajetória sua aí nos 4 anos como prefeito. Na época, aí a gente assumiu, o governador era Antônio Carlos Magalhães, o saudoso ACM, e nós criamos um vínculo bom, principalmente aí, na época a gente tinha votado em Félix Mendonça para deputado federal e Zé Rocha para deputado estadual, e isso possibilitou a gente criar uma proximidade no governo, e aí veio o senador Valdec Ornelas na época, que fazia composição do secretário. A gente criou uma boa aproximação. E a gente, com a visão que a gente tinha do município, a gente aí procurou fazer, por exemplo, só para citar aqui, Riacho não tinha água tratada. Quando a água chegava aqui, na cidade, parecia suco de tamarindo com água escura. Aí nós implantamos a estação de tratamento, uma nova adutora, da Santana para cá, e um melhoramento pequeno na época na rede de distribuição. Porque o gargalo era, primeiro, não tinha estação de tratamento, tinha vazão suficiente para atender a comunidade na época, no Riacho, a barragemzinha de nível, mas não tinha adutora para trazer. Então nós fizemos um reservatório grande na Santana, e a estação de tratamento, e um melhoramento aqui. Foi uma obra importante na época, porque se trata de melhoria de saúde, de qualidade de vida. Em todos os sentidos, todos a água é vida, né? Nós tínhamos outro gargalo aqui, que era o hospital planejado ainda na época de seu Alcides, na década de 70, o doutor João, não me lembro quem foi, e então foi planejado, demorou muito tempo. Naquela época os recursos eram mais difíceis do que hoje, demorou muito tempo para a construção. Quando o hospital veio funcionar, já foi na gestão de Tito em 89, mas aí o hospital já era pequeno. Aí nós fizemos uma ampliação no hospital. Nós fizemos uma ampliação, aquele prédio, um pavilhão novo na frente, foi na nossa gestão. Na cidade aqui,
tinha um postinho de saúde do estado que funcionava lá embaixo, onde é o UBS hoje. Na época nós criamos esse posto de saúde do Mato Verde. O Mato Verde era um vazio. Quando eu transferi, eu falei, eu consegui uma construção e tal, vamos fazer no Mato Verde. Aí, rapaz, os funcionários do estado na época, lá é muito longe, não tem como ir, não sei o quê. Hoje está no coração do Mato Verde, no maior bairro da cidade. Né? Exatamente. É um posto grande que abrigou 2 unidades do PSF até fazer a outra lá. Já foi uma visão sua diferenciada. É isso. Aí pavimentamos muitas ruas aqui, fizemos um programa extraordinário de eletrificação rural. Para se ter uma ideia, só tinha aqui na região, entre Riacho e Igaporã, só tinha energia até Botucara. E mesmo assim era uma rede de alta tensão que chegava e distribuía lá. Aí até a divisa de Igaporã, aí nós estendemos, foi a energia para todo o canto nessa época. E fizemos aí várias outras redes. Essa rede, por exemplo, de Bom Jesus da Lapa para cá, quando desativou ela, essa uma linha 69, que é em poste de madeira até hoje, a gente conseguiu, com muito trabalho na época, transformar ela em rural, que foi possível atender isso aí tudo. E aí a gente estendeu para Barreto, Caatinga. Olha que interessante. Muito interessante. Você aproveitou algo que não ia ser. Porque não ia, e eu tive a negativa do pessoal na época da Coelba. A Coelba era estatal, não queria fazer isso porque a rede estava num padrão fora do padrão Coelba. Eu aí trouxe o superintendente de energia aqui, que foi uma pessoa depois que eu fiz muita amizade, o Carlos Geraldo Linskova, uma pessoa dinâmica e tal. Trouxe aqui numa inauguração e aproveitei, mostrei isso para ele. Pronto. Aí, mostrei tudo, aproveitei, aí ele já era um ponto positivo, mas ainda continuava a resistência. Aí eu fui na audiência com o secretário, na época de infraestrutura, Heraldo Tinoco, muito gente boa, muito amigo, sensível, saudoso Tinoco, também já nos deixou rapidamente. Era muito amigo de Alberto Guedes. Aí eu, Alberto, me ajuda a resolver isso aí, vamos levar Tinoco. Eu peguei a Tinoco na Lapa, no carro com o Alberto, porque isso não beneficiava tanto a Lapa, porque a Lapa já tinha uma rede que vinha para Favelândia, para do outro lado. Sim. Então, Alberto fez isso na amizade que ele tinha, que queria ver e tal. Ele era ex-prefeito. Aí viemos, né? João Bonfim já era deputado, aí João ajudou esse processo também. E eu, secretário, aqui, eu queria mostrar ao senhor isso aqui. O entrucamento vai fazer aqui, paramos no Juá, o entrucamento vai fazer ali para aproveitar essa linha, era uma 69 kW, né? Que a gente chama ela. Depois que construiu a 138, que é essa do outro lado, aí depois passa essas redes de alta tensão aí, mas aí é só linha de transmissão. Essa outra que construiu levou para Igaporã e ela veio de Igaporã para cá. Sim. Então ela passa direto, essa 138, vai para Igaporã, lá é rebaixado, chupa para Caetité, Guanambi e volta para Riacho. Né? Que hoje ela é toda entrucada no sistema nacional, que fica ali naquela grande subestação do Bom Jesus da Lapa. Secretário, eu tive agora, falei com ele, eu tive agora no estado de Santa Catarina, eu fui conhecer lá em Santa Catarina um programa de agricultura alternativa, agricultura familiar, esse negócio todo, né? E rodei 1/3 do estado. Na época foi 5 prefeitos da região, foi 2 deputados da Comissão de Agricultura, foi 2 representantes da Secretaria da Agricultura, foi na época o superintendente do INCRA, que era inclusive o Afris Vieira Lima, que é o pai de Gedel, foi nessa viagem com a gente. E nós rodamos para conhecer esse programa lá. E eu falei, lá em Santa Catarina, um estado do sul, uma região bem mais desenvolvida do que a nossa, a posteação tudo lá de eucalipto, de madeira, a boa parte. E nós estamos aqui no Nordeste, uma região muito difícil, nós vamos dar o luxo de perder essa rede, só porque não está no padrão. Ele não pode, vamos autorizar. Então, pronto, foi assim que fez. Então a gente tinha essa visão de enxergar uma coisa e buscar uma alternativa para aquela, né? E foi assim, a gente fez grandes energias, a gente fez grandes adutoras. Tinha um programa aí que
não tinha na época esse programa Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, Bolsa Família, não tinha. Mas tinha, que eu acho bem melhor que hoje, as frentes de serviço. A gente cadastrava as pessoas, o Conselho Municipal, criava um Conselho Municipal, cadastrava as pessoas, programava o trabalho e fazia o acompanhamento. Sim. E pagava bem, porque a pessoa pagava o preço da época, estava trabalhando. E nós fizemos com isso muita coisa do município, roçamos todas as estradas do município, acabou tudo de roçar, passamos a roçar a estrada estadual, várias adutoras, a exemplo, por exemplo, da adutora de Mata Virgem, que sai da Mata Virgem e vai até o Tanque Novo no município de Monte da Lapa. Fizemos uma adutora aqui que sai do Boqueirão, vai até a comunidade de Jurema, depois do São João, atravessando depois de São João, né? E várias outras menores. E fizemos a Barra do Giral, na época, fizemos a Barra do Giral e conseguimos trazer energia de Laguna para o Giral, porque o projeto que a gente tinha para ali era fazer a barragem, botar energia, você dá aí condição de energia e água, e fazer pequeno projetinho de irrigação. Mas aí não foi possível adquirir terra, essa coisa toda. Ficou parado, mas as pessoas que estão no entorno da barragem faz um bom aproveitamento com capineiras, com uma pequena agricultura. Sim. E virou um celeiro da região. E na época nós fomos muito criticados por construir essa barragem, porque ela não encheu no primeiro ano e, consequentemente, não entrou barragem nas outras barragens de baixo, né? A água não transbordou, né? Não vazou, não sangrou. E aí, mas eu ainda dizia para as pessoas, essa barragem vai ser a salvação da região. E depois foi feita até uma doutora Baixio, fez para moita, etc. na época, né? E está servindo até hoje. Eu acho que até está desativada porque aumentou muito o número. Mas eu digo assim, que a água está servindo até hoje. Sim, a água serve até hoje, ainda tem condição de servir mais. Para se ter uma noção, Ricardo, a Barra da Santana, que é a barragem que é tipo um reservatório pulmão. A Barra da Santana não é uma barragem grande. Ela é um reservatório, que a gente chama de reservatório pulmão, para socorrer a cidade no período crítico, porque a vazão não é necessária. Não é necessária, não. A vazão normal do rio não atende mais a demanda da cidade. Verdade. Então, por isso teve essa necessidade. E quando não chove, que a barragem não enche, a gente passa por crise. Para se ter ideia, a Barra da Santana são 2 milhões de metros cúbicos de acumulação de água. A Barragem do Giral são 13 milhões de metros cúbicos no ponto de cheia máxima. Lá tem mais de 200 hectares embaixo de água. Então, não chega nem perto, né, uma da outra. Não. Foi uma acertada da gente na época, foi pedido do pessoal da região. E nem nós mesmos que planejamos e construímos a barragem achávamos que ela acumularia aquele volume de água. Então, Riacho de Santana tem muitas obras, eu digo também sempre que em quase todos os mandatos de prefeito de Riacho tem obras que tem o dedo de Daniel, tem a mão de Daniel aí ajudando a acontecer, porque você fez o seu trabalho como prefeito, mas também construiu junto, né? Porque se você não estivesse à frente de uma secretaria de obras ou de outros trabalhos que o prefeito Tito e outros passaram por aí, teve o seu trabalho, não teria acontecido, né? Muita coisa não teria acontecido. E esse período que você esteve com o prefeito de Riacho de Santana, a coisa avançou também porque você tem aquela visão ampliada, aquela visão futurista das coisas, de trazer, você foi lá no sul do Brasil para ver sobre essa questão da energia elétrica, para trazer para Riacho de Santana, ampliou o hospital, dobrou o tamanho do hospital, né? Dobrou até maior, porque não estava atendendo a necessidade. Então, muita coisa em Riacho de Santana, muitos calçamentos, muita posto de saúde do Mato Verde, como você citou agora, essas barragens e tantas outras coisas só existem em Riacho porque tinha o dedo de Daniel escrevendo com a caneta junto. Eu fico feliz em poder ter contribuído. Às vezes não tem história para contar. Né? Não diretamente como secretário, mas ali com a convivência com o outro secretário, com o próprio prefeito da época, a gente dando uma opinião, dando palpite. Não, vamos fazer isso, rapaz, é interessante. E muitas coisas aí que não aconteceu, porque acabou sendo voto vencido,
mas tem condição de, com criatividade, com experiência, de fazer muito. Uma coisa que pouca gente sabe, isso aqui, onde é o Colégio Maria Amaral, onde é a Câmara de Vereadores, onde é aquela quadra, aquilo era de uma associação, chamava Associação Beneficente Recreativa de Jair Santana, que era a instituição mantenedora do Colégio Centro Educacional Sinésio Costa, onde a maioria das pessoas aqui estudou. E esse colégio, com a criação do Colégio Estadual Democrático, no governo de Valdir Pires, esse ficou inativo. Então, a associação, por sempre trabalhar com dificuldades, etc. Tal, teve funcionário. O funcionário botou alguns funcionários, colocou na Justiça do Trabalho, né? A instituição não tinha recurso para pagar, o prédio correu algumas coisas, o prédio entrou em garantia, e foi eu, como prefeito, que arrematei aquele prédio na Justiça para ficar para o município. Né? Na realidade, foi uma adjudicação. E o meu plano ali não era fazer escola ali, porque eu entendia que lá já tinha o Arnaldo, já tinha o Xavier, já tinha o João Kennedy, já tinha o Sud. Eu queria colocar ali, na época, eu queria colocar ali um centro administrativo da cidade, mas isso já foi em final de gestão. Aí deu outro destino. Você ia juntar todas as secretarias, o município ia deixar de pagar mais de R$40 mil de aluguel por mês, que eu acho que hoje é na fase de 30 ou 40, não sei quanto, para ter ali todas as sedes, e ficava num lugar estratégico. No e o Banco, Banco do Brasil está ali, do lado, nunca vai sair dali. Tinha o espaço para construir a Câmara, no projeto também que a gente fez, não era onde está hoje, mas tinha o projeto de construção. E perto do fórum, que inclusive vai sair hoje, o prefeito está lá na reunião com o juiz e com o dono do terreno que vai fazer a doação, vai construir um novo fórum em Riacho, e aquele prédio do fórum, depois de construído, pode ficar doado para a prefeitura. Né? Sim, para uma secretaria. Então, essa reunião, para entender isso, está acontecendo lá agora. E o fiscal, e a pessoa, o engenheiro do Tribunal de Justiça, já vem segunda-feira para ver o local do fórum. Então, que provavelmente vai ser no bairro Imperial, se ele aprovar o local. Ô, Daniel, é verdade que teve um acontecimento que você visitou, você esteve na Globo, você participou de um programa na Globo, ou é conversa? Não, eu fui... Faustão. Eu tive no programa de Faustão. Aí o Fausto seu, como é que foi que você foi parar no programa do Faustão? Rapaz, foi o seguinte, uma compra que a gente fez aí em Montes Claros, na época, e de um revendedor de tubos Fortilite. Esse Fortilite não existe até hoje. Existe, sim. A pessoa, a Fortilite tinha um programa lá de incentivar a vender tubo, e tinha um programa que o objetivo era o vendedor, mais para o vendedor, para estimular o vendedor. Aí, na época, a gente comprou uma certa quantidade, que eu não me lembro quantas foram. Por exemplo, você era prefeito? Não, eu era secretário. Sim. O rapaz não me falou nada, apenas preencheu cada cano um cupom. E era tipo mais de 1.000 na época, não sei. Um belo dia aí em casa, descansando, de domingo, aí sai meu nome lá no Faustão, que eu fui sorteado nesse negócio, eu nem sabia de nada. Aí depois que o vendedor, ainda me lembro o nome dele, Silas, ele ganhou na época. Você tem uma boa memória. Ele ganhou um Fiat Uno, um Fiat Uno. 147. Ou 147, não me lembro. O brinde maior foi o dele. E eu ganhei uma participação no programa de Faustão, com direito a acompanhante, e todas as despesas pagas pela Globo. Eu fui pegar o avião em Guanambi, eu fui de carro, porque também, mas se eu quisesse ir de um táxi, a Globo ia pagar o táxi. Pagou a passagem aérea de Guanambi para Salvador. Na época, são coisas que não dá para entender. Naquela época tinha avião todos os dias para Guanambi. Olha aí que interessante. E hoje não tem. É verdade, só 2 vezes ou 3 vezes. Não, acabou, não tem mais. Não tem? Depois que não tem. Tinha avião, tinha linha diária de Guanambi da Lapa para Salvador. Peguei o avião para Salvador, Rio. Quando eu cheguei no Rio,
já tinha uma pessoa da Globo me aguardando, e me lembro que foi um Chevrolet Monza, era o carro da época. Era o carro da época. Aí foi pro hotel, lá na Avenida Atlântica e tal, aquela negócio de mordomia mesmo. Aí ficamos lá, aí ele já tinha comprado pra gente, aí o Silas já estava com a gente, já nos encontramos lá. Eu já conhecia o vendedor, era o vendedor da Vemap. Essa Vemap ainda existe lá em Montes Claros. Porque nessa época, usava muito ir para Montes Claros comprar as coisas. Né? Hoje diminuiu porque chegou, globalizou. O que tem lá tem aqui. Então, lá no Rio, ele já tinha programação. Fomos lá para o Canecão, num show de Roberto Carlos. Até o uísque que eu tomei lá foi a conta tudo da Globo que pagou. Rapaz, a Globo é uma forte elite. Aí foi pro programa outro dia. Aí tinha um negócio de um jogo lá. Eu sei que na época eu não acertei tudo desse jogo. Era um jogo de sorte. Não era pergunta, não era nada. Você tinha que apertar um botão. Quando você errasse, você tomava um jato d'água. É tanto que eu fui com a capa amarela para não ser molhado. Eu lembro. Era o Bola Guedes que lembra. Lembro. Não, porque a cidade parou para ver Daniel no programa de Faustão. A cidade parou. Verdade, E aí, eu não acertei tudo, mas na época, eu ganhei uma moto com esse negócio lá. Com o jogo. Com esse negócio de jogo. Uma moto, na época foi uma moto Agrale, você lembra da moto Agrale? Eu lembro. Uma moto amarelona, toda bonita. Eu tive um trem daquele. Como se fosse uma Bros 250. Hoje. Mas foi legal. Isso. Uma experiência interessante. Aí o Faustão começou, porque ele gosta de fazer piada, né? Ele gosta. Aí na primeira pergunta dele eu fui com a desenvoltura razoável, respondi, completei, poxa vida, o cara é desenrolado, é candidato a vereador, não sei o que, falou. Também falou vereador. Falou, é vereador. Eu não falei nada que eu era, que eu tinha. Ô Daniel, você tem uma trajetória de vitórias em grupos que você participou, grupos políticos, né? Sua trajetória de vitórias só teve uma derrota na eleição passada. Como é que foi para você, que era acostumado a saborear a vitória, chegar à situação? Eu me perguntei isso no dia que aconteceu, fiquei pensando, no dia da eleição, no dia do resultado da eleição, como é que foi experimentar esse momento? Ô Ricardo, não foi nada assim fora do normal, porque a gente vinha acompanhando essa situação por pesquisa e a gente não ficou esperançoso da vitória, né? As pesquisas já indicavam, por uma série de fatores, já indicava que a gente não seria vitorioso na eleição. É tanto que as pessoas que na época vinham me procurar sobre a aposta, eu falava, não aposta não, você só cria birra com a pessoa se já é contra, apostou, vai ficar mais contra ainda. Eu não ia dizer. O líder que está liderando não pode dizer, não, as pesquisas ainda não dão. Eu não poderia dizer. Mas aí a gente já não teve muita surpresa e também é o seguinte, logo depois eu sempre vou cuidar das minhas atividades, né? Sim. E aí foi bom, que foi um período que eu reorganizei muita coisa minha que estava desorganizada, porque minha atividade é basicamente de produtor rural. Eu sou produtor rural. Qualquer profissão, qualquer cadastro que eu fizer, pergunta qual a profissão. Eu não sou engenheiro, não boto nem que sou engenheiro agrônomo. Eu sou produtor rural. E é disso que eu vivo, é disso que eu pago minhas contas como produtor rural. Eu tenho um projeto em Borges da Lapa de agricultura irrigada, onde o carro-chefe é a produção de bananas. Eu tenho uma área em Morpará que a gente trabalha com manejo florestal, onde a gente produz lenha e carvão legalizado. Não tem supressão de vegetação, não tem nada, é manejo florestal. E tem aqui no município de Matinho uma propriedade que foi de meu pai, foi da família, que a gente trabalha com a pecuária. Você quis ser prefeito de Riacho Santana novamente? Você tinha esse sonho de administrar Riacho Santana novamente?
Eu até a eleição passada, até a gestão passada, a eleição que passou, essa que a gente perdeu, eu tinha vontade de ser prefeito, até para... a gente aprendeu muito com o tempo, né, com a experiência, e eu me sinto hoje uma pessoa muito mais experiente, muito mais cautelosa, agora com a mesma energia, com a mesma vontade de fazer, com a mesma vontade de atender as pessoas. Então eu queria. Mas eu entendo hoje que esse grupo, essa turma, essa geração que começou aí em 88, já está no ponto de buscar renovação. E é isso que eu tentei buscar renovação, renovar os quadros, a gente está precisando. Gente nova, gente com gás, gente com vontade. Então, eu não tenho. Você pergunta, ô Ricardo, você tem mais vontade de ir para a luta, disputar a eleição? Não tenho. Você tem vontade de ajudar o município? Tenho. E é por isso que as circunstâncias me levaram a hoje estar dando uma colaboração aí para o prefeito que assumiu. Como é que foi essa junção agora de vir participar do grupo do ex-prefeito Tito e do prefeito João Vitor? Como é que foi essa junção? Como é que aconteceu essa combinação? Veja bem, como eu disse aqui antes dessa pergunta sua, eu há muito tempo que defendo a renovação, a incorporação de gente nova, de jovens, tanto nas candidaturas quanto na gestão. Uma gestão mesclada de gente nova e gente também experiente, porque se você botar só gente nova, muita gente vai quebrar a cabeça. Se botar a equipe toda de gente das antigas, aí fica estacionado. Fica lenta. Né? Fica ligada, eu sempre digo, não, fulano, quando o cara é lento, não, fulano está ligado no 110, tem que botar no 220. Né? Sim. Então, e eu digo que eu sou do 380. Viu? Então, foi isso. A gente defendia essa renovação, mesmo porque os ex-prefeitos que estavam querendo concorrer diziam que não era candidato, que não era. Chegamos a promover uma reunião com todas as correntes políticas que se sentia oposição. Sim. Se sentia na oposição. E começamos a desenhar a ideia nossa dessas correntes todas, né? Os vereadores participaram da oposição, os ex-prefeitos todos participaram da reunião, uma representação do Partido dos Trabalhadores que teve candidato na eleição passada, mandou representantes, e o projeto era unir todas essas correntes políticas, né, que são diversas, no grupo da oposição, unir essas correntes políticas em torno de um projeto. Era um projeto que a gente ia discutir, um projeto de governo, um plano, seria um esqueleto de um plano de governo, onde contemplaria todas as ideias, né, divergentes que existem para a gente convergir para um plano de trabalho. Depois disso, de ser elaborado esse plano de trabalho, a gente ia criar o critério para escolher o candidato, para representar a oposição. Mas parou de ter as reuniões. Às vezes as pessoas falavam uma coisa na reunião e por fora falava outra, agia de outra forma. Isso foi criando aí, não teve mais reunião, foi criando um afastamento de um afastamento de outro, e desânimo de um, desânimo de outro. Começaram a fazer várias visitas. Eu nunca fui convidado para uma visita, né? Eu aí, às vezes conversava com que onde você chega quando você é político e que aproxima a questão da política, o assunto, o prato principal do barzinho, do restaurante, rodada de conversa é a política. E pelas conversas que a gente ouvia, assim, eu me sentia assim, um pouco excluído, né? Isolado. Eu não sei se foi algo proposital, porque eu defendia uma renovação.
chegamos a um consenso aí, quer dizer, eu nem participei dessa reunião que chegou ao consenso, mas nós aprovamos imediatamente de fazer uma chapa entre Matheus Dienio, que é um jovem empreendedor, é um gestor, vamos dizer, das atividades pessoais dele, aí, é um gestor capacitado, você vê aí, ele hoje toca o negócio do pai, aí, gasolina, cada dia maior, crescendo, então ele demonstra um bom gestor, e o Jacques, que é um médico muito bacana, muito humano, muito, ser humano, muito simples, inteligente, né? Tem pensamentos, tem ideias ótimas, chegou a ter esse entendimento. Eu não estava nessa reunião, mas quando chegou a notícia que combinou a oposição para ser a chapa Matheus e Jacques, ou Jacques e Matheus, eu imediatamente aprovei, doutor Paulo aprovou e tal, e vamos começar, mas depois, não sei por que, esfriou. E nesse negócio, muita gente, porque apesar de eu ter sido adversário, mas muita gente já tinha ido para o grupo da situação. E nesse período, algumas pessoas que foram, vereador, suplente vereador, que foi... Lideranças comunitárias. Lideranças comunitárias. Algumas delas chegou a me consultar o que eu achava e tal. E a minha resposta foi o seguinte: olha, o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando é que está todo mundo procurando defender o seu interesse pessoal. Tem pouca gente preocupada com o grupo, tem pouca gente preocupada com o problema geral. Então, você analisa, vê o que é bom para você, se for melhor para você ir para a situação, você vai. Se você achar melhor ficar na oposição, você fica. Mas essa é a minha visão do momento. Então, eu vi isso, cheguei a comentar isso. E nesse interstício aí, o João Vitor me procurou, incentivado por várias pessoas. Rapaz, procura Daniel, o pessoal está isolando Daniel e tal, da oposição, procura Daniel. Ele me procurou, eu falei, da primeira vez que ele me procurou, eu fui muito claro. Eu falei: olha, João Vitor, minha intenção é não me envolver mais em política. Eu estava querendo até formar um grupo de oposição, mas a minha ideia não era de participar. Eu não quero participar, não vou participar. E aí, o que eu posso fazer aqui se você achar que precisa me consultar de alguma coisa ou de outra, eu vou lhe orientar. Eu vou dentro do que eu enxergo, dentro da minha visão. E nisso ele foi. E aí, Daniel, eu não estou querendo fazer isso, o que você acha? E eu fui dando um palpite aqui, um palpite ali. Ele voltou a me procurar. Aí, jamais incentivado por pessoas nossas que tinham já ido para lá. E outros que não foram, mas que alguns foram agora. Né? E outros que ainda diz que vão, me incentivou rapaz, não sei o quê. E aí, conversando com o João Vitor, eu senti nele uma pessoa assim, com uma visão mais progressista, uma visão de enxergar melhor, na meu ponto de vista, enxergar melhor a gestão, uma nova gestão, um modelo de gestão. Eu vi nele uma vontade grande de ser gestor de Riacho de Santana, vontade grande de ser prefeito. E não adianta o cara ser prefeito, ou não só prefeito, ou qualquer uma outra atividade, se não tiver vontade. Se a pessoa não tiver vontade, não tiver disposição... Não pode ser imposto, né? Se não tiver vontade, não vai para frente. Porque seja qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida, o cara tem que gostar.
como diz na gíria, o cara tem que ter tesão para aquilo ali. Então, eu senti nele essa vontade. Eu conheço João Vitor desde criança. Ele foi criado mais na frente lá da casa da minha mãe, e eu frequento bastante a casa da minha mãe, de sempre. Então, conheço João, pai dele desde criança, doutor João, todo mundo, né? Mas eu vim conversar política com ele agora. É um cara que acorda 6 da manhã, começa já a atividade, liga para um, liga para outro, não sei o quê. Não tem hora para dormir. Independente do horário de dormir, 6 horas ele está no ponto, 7 horas. Eu me lembro, ele marcou uma viagem comigo aí para visitar uma pessoa que me pediu para levar João Vitor lá, quando vi uma pessoa que era do nosso grupo, da oposição na época, que hoje já está na situação, me pediu, eu estou precisando falar com o João Vitor, traz ele aqui, não sei o que e tal, eu soube que você já está conversando com ele. Eu fui, foi um dia que teve um negócio até na Cardical, eu fui na Cardical e acabou demorando, fomos dormir quase 2 horas da manhã. Quando foi 7 horas, ele está mandando mensagem para mim, estou pronto. Então, eu estou vendo nele essa disposição de querer ganhar, de querer trabalhar. E aí, eu passei a conhecer melhor. E, a princípio, a minha vontade era apenas de ajudá-lo com sugestões. Mas veio esse fato da renúncia do atual prefeito para no acordo, nas estratégias políticas. Sim. Daí veio com o atual prefeito e falou, rapaz, Tito vai afastar, eu vou assumir. E eu queria uma pessoa do seu perfil para me ajudar. Das conversas que eu tive com você, eu vi que você tem uma larga experiência, que você é uma pessoa que pode fazer muita coisa aqui, andar. Rapaz, eu estou assim, na fase de reorganização das minhas coisas e tal. E aí eu falei, João, vai ser complicado. Aí ele, rapaz, a gente queria condição para você poder também ir lá na sua fazenda, dia de sábado, dia de domingo, você cuidar desse negócio. Porque o negócio da fruticultura tem que ser uma assistência intensa. Se você não estiver lá, com frequência, então, mas aí como se trata de a vontade de fazer, de procurar fazer um pouco, fazer um esforço. Ninguém sabe se vai fazer melhor ou não. Agora o esforço a gente vai fazer. Então foi isso, né? Essa vontade ele me ofereceu. Ele nas conversas dele, ele falou, não, aí você vê um lugar que você acha que você pode me ajudar mais para você ir. Aí eu falei, olha, se eu for, primeiro eu não quero ir tomando lugar de ninguém. Todas as pessoas que estão aí são pessoas do meu relacionamento, da minha amizade, e eu não quero ser motivo de afastar ninguém. Então, como o cargo de secretaria de governo ficou vago com a saída de Jacques para ser candidato a prefeito, eu falei, se eu for, você pode me colocar nesse cargo e eu lá vou contribuir onde mais precisar. Se for na Secretaria de Obras que vai mais precisar, nós vamos fazer uma gestão compartilhada com o Antônio Luiz, que é meu amigo. Antônio Luiz, antes dele assumir a Secretaria de Obras, ele foi me oferecer, rapaz, aquele negócio só dá certo com você tem que dar. Mas eu não tinha clima, em função da eleição, de compor a gestão de Tito, né? Eu não tinha clima, embora eu me dou com todas as pessoas da gestão. Mas não tinha clima, tinha que ter aquele negócio de despacho e tal, vendo as coisas. Então, quando isso, o prefeito mudou para João Vitor, e eu enxergando essa vontade dele de fazer, mas a experiência pouca, eu falei, não, eu vou ajudar. Porque a gente não pode desperdiçar recurso, a gente não pode desperdiçar recurso, tanto financeiro como material, como pessoal. Né? Oportunidade, né? Então, eu vou ajudar. E começamos, né? Sempre, todo o começo tem
tem aqueles, vamos dizer assim, aquela coisa de tomar pé da situação e tal. Dificuldade. Né? Então é isso. Ele está na fase de tomar pé da situação. Ele tomou posse na segunda noite. Na terça ele já foi para Brasília, acompanhando aí, para acompanhar essa solenidade de entrega desses convênios, que já tornou público e notório, né? Já foi amplamente divulgado, das casas, uma coisa muito necessária, né? 300 casas, significa muita coisa, né? 300 famílias que vão morar com dignidade. Debaixo do seu teto. Debaixo do seu teto, com dignidade. Então ele chegou já ficou lá, né, tentando cavar umas emendas e tal. Ficou lá, chegou essa noite e já está aí. Então ele está tomando pé da situação. Eu também estou tomando pé da situação. Estou querendo entender, e já entendi, por exemplo, a situação da Praça Monsenhor Tobias. Eu já tomei pé da situação, entendi, tive uma reunião com o pessoal da prefeitura. E o objetivo nosso é isso, é procurar ajudar a destravar, procurar ajudar a fazer, procurar o atendimento chegar melhor às pessoas. Podemos esperar grandes mudanças, então? Eu diria assim, que talvez não grande mudança, mas vamos tentar, nesse período curto, fazer muita coisa. E a primeira novidade que vamos fazer de momento, começando, aí vamos marcar a data ainda, é a prefeitura itinerante. A prefeitura vai levar todas as suas secretarias, os seus serviços durante 2 dias em cada comunidade. Vamos marcar a data, o local e a data da primeira, onde, só a exemplo, a Secretaria de Administração vai levar para tirar a carteira de identidade, para levar algumas coisas que cabem nela, que de atendimento ao público. A Secretaria de Saúde vai levar a equipe, vai levar mais médico para tirar pressão, tirar glicemia, coletar exame laboratório, atendimento médico, vai levar especialista nas áreas que tem para fazer. Vai ser tipo um mutirão, né? Um serviço mutirão amplo, né? Levar o serviço da prefeitura, aproximar do povo, aproximar das comunidades, para facilitar. Vamos implantar. E aí, por exemplo, Secretaria de Agricultura vai levar o serviço dela lá de ver esse negócio de DAP, essas coisas a DAB, para ver, conferência de... Facilitando para todo mundo. A assistência social vai levar negócio de... os cursos que ela tiver em andamento para lá, para manicure, cabeleireira, essas coisas que tem, vai levar as informações, que tem gente que sai do povoado mais longe, vem aqui para pegar uma informação sobre NIS, não sei o quê, CAD único, essas coisas que eu não conheço muito bem, mas vejo falar assim por alto. Então é isso, é levar o serviço da prefeitura, aproximar a prefeitura. O prefeito vai estar lá atendendo as pessoas, o prefeito vai atender as pessoas lá. A depender da localidade, a gente vai fazer isso inaugurando uma subprefeitura, vamos concentrar em determinados pontos, um ponto de apoio da prefeitura, onde eu vejo, só para citar exemplo, a pessoa sai de Vesperina 4 horas da manhã, pega um ônibus, chega aqui lá para 7, 8, e se vai sair 4, ela acorda mais cedo. E chega aqui para pedir uma ajuda na prefeitura, chega para pedir um exame, marcar um exame, e às vezes nem consegue. Porque o carro tem que voltar, né? Então, tem que voltar meio-dia, ele não concluiu o negócio dele. Então, vamos colocar essa subprefeitura com as pessoas que já têm trabalhando para atender nesse local e vamos, por exemplo, as ajudas, a marcação de exame vai fazer de lá. Com a tecnologia que está aí. Né? É simplesmente um computador, um scanner, vai ser o quê? Um telefone, um Wi-Fi, esse negócio. Então, de lá, essa pessoa que for fazer essa parte, vem para cá, conhecer todo mundo de perto, conhecer quem marca o exame da saúde, conhecer de onde é que dá o primeiro passo para sair a ajuda para fazer, que as pessoas às vezes precisam de ajuda, enquadra, tem perfil para aquilo.
Então, isso vai ser feito de lá, tudo online, a pessoa... E se a pessoa tiver um horário, se tiver uma necessidade de falar com o prefeito vai ter horário de atender as pessoas por videochamada, vai conversar olho no olho por videochamada, atendendo as pessoas que precisam falar. Isso é inovador, viu? Eu acho que vai ser pioneiro aqui na região. É isso, vamos inovar, vamos fazer. Vai ser pioneiro aqui na região. E é isso, vamos procurar. O que precisa é isso, a gente facilitar a vida do cidadão. O servidor público é pago com o dinheiro do cidadão para atender o cidadão, para facilitar a vida. E é isso o entendimento da gente, é o entendimento de João Vitor. Além disso, tem que empreender. Agora, para isso, precisa disposição, precisa tempo, precisa acordar cedo, passar o dia trabalhando com essas ações e, no outro dia, repetir a dose. E por aí vai. Ô Daniel, você falando aí de João Vitor, eu vejo que você fala com muito afinco, com muita certeza de ver nesse jovem uma vontade de trabalhar pelo município. Eu sei que ninguém é igual a ninguém, mas a gente poderia dizer aí que a gente está vendo um Daniel quando era mais novo? Só que é o seguinte, ele também é ligado no 380. Isso que eu percebi de vocês dois. Mas ele ainda tem mais... a gente precisa também dar um freio nele de vez em quando. Peraí, vamos ver com calma. É porque ele diz que ele é ansioso. Ele quer logo na hora. Calma que tem um passo a passo. Mas tem disposição, isso é um ponto positivo. Isso faz parte, né, da juventude, de querer resolver tudo na hora. Né? Exato. Daniel é uma pessoa que eu admiro muito, sempre falo isso por onde eu passo, porque é essa pessoa que gosta da inovação, gosta de ver as coisas acontecerem, ainda mais aproveitando todo esse aparato tecnológico. É uma pessoa que, onde um secretário de obras, só os outros secretários de obras, que me perdoem, mas Daniel foi o melhor de todos até hoje, onde o secretário fala assim, vamos abrir um carreiro aqui, Daniel fala, não, que não abrir a avenida de mão dupla, né? A avenida de mão dupla. E eu acho que essa vontade de trabalhar e essa visão ampliada que Daniel tem, vai contribuir mais uma vez, como já contribuiu tantas e tantas vezes, na sua própria administração e nas administrações que passou por Riacho Santana, administração dos outros prefeitos. Eu tenho certeza que Daniel está chegando para somar e que vai realmente dar um up aí nessa gestão, junto com o João Vitor, vai fazer um trabalho espetacular. Eu quero desejar aqui boa sorte para você, Daniel. Tenho certeza que você vai fazer, já está fazendo um bom trabalho, fazendo acontecer. E é sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui. Todas as vezes que quiser vir aqui bater um papo comigo, se sinta convidado. Tá certo, Ricardo. Eu que agradeço. Aí, como sempre, você é uma pessoa muito distinta, você é uma pessoa sempre... como é que você tem esse trabalho aí de comunicador excelente e vai precisar nos ajudar nessa empreitada também com o seu trabalho, o trabalho da equipe. Eu agradeço aí todos os ouvintes, agradeço a direção da rádio, a Ricardo. E, pois o papo foi tão bom que já passamos do horário e eu não percebi. Tem mais coisa para conversar mais para frente. Mas antes de encerrar, eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem, principalmente para os nossos jovens. Eu sempre que peço os nossos convidados, e com a sua experiência de vida, com tudo que você tem vivenciado e aprendido, né? Passar uma mensagem para os nossos jovens que estão nos ouvindo e que anseiam realizar os seus sonhos, os seus propósitos de vida, seja em qual área for. Eu sempre digo para as pessoas, principalmente os jovens que a gente tem convivência, que oportunamente a gente conversa, que principalmente para o jovem mais carente, que o único caminho para a pessoa mudar de vida é a educação. Então, vamos estudar, vamos ter uma formação. Se a pessoa não puder ter uma formação de nível superior, concurso superior, que tenha uma formação de nível técnico, está aí. Por exemplo, aqui a gente tem as escolas já que tem a formação aqui em Riacho Santana, tem escola agrícola, tem o colégio estadual, tem alguns cursos, tem o IF Baiano ali na Lapa, que a prefeitura
dispõe de transporte, tem a UniFG em Guanambi, que é particular, mas a pessoa pode estudar e passar no Enem para ter uma bolsa, ou integral, ou parcial. Então, é o caminho onde estudar. E da gestão, a gente precisa buscar alguma alternativa, que não adianta a gente sonhar com grandes empreendimentos, com a geração de grandes empregos, mas a gente pode começar um trabalho de incentivar o empreendedorismo em função do que a gente dispõe, das matérias-primas que a gente dispõe. Riacho, por exemplo, já poderia ser um polo cerâmico. A gente só tem hoje uma cerâmica funcionando na cidade e a outra funcionando na Santa Rita. Mas a gente vê ali em Biaçucê um polo cerâmico com mais de 20 cerâmicas. Então são vários empregos. E assim, nós temos outras alternativas de buscar, não coisa grande, porque a gente não tem uma matéria-prima. Mas a gente vê aí, ó, o João Bonfim não botou uma usina de algodão aqui na época porque teve dificuldade de conseguir um terreno e tal. Ele colocou na fazenda. Tinha uma fiação, né, que ele produz o algodão, ele beneficia o algodão e ainda faz o fio, ele vende já o fio, né? Ele agrega valor no algodão. Então ele não conseguiu também o que seria possível na época, ele tinha pressa, botou em outro lugar. Então a gente tem que buscar esse tipo de incentivo. Sim. Né? Eu acho que conseguir área, conseguir levar o ponto de energia e conseguir levar água. Porque sem o lugar de implantar, sem a energia e sem água, você não bota nenhum empreendimento. Então, a gente tem que buscar isso e buscar. Tendo isso, é um caminho para você buscar o empreendedor. Eu tenho um rapaz aí, até um amigo da gente, o pai é meu amigo, e ele também, a esposa, que é o Kepler. Ele está botando uma indústria ali na Lapinha, chegando na Lapa. Na época, Kepler, vamos botar esse Riacho, pai, e tal, mas ele preferiu por lá, não avançamos na conversa aqui, porque ele preferiu colocar lá, mas ele falou que o povo de Riacho tem uma fama boa, e é realmente, trabalhador, direito, correto. Ele falou, Daniel, quando a gente funcionar, eu posso botar um ônibus para dar um emprego para o povo de Riacho. O ônibus vem e volta. E ainda posso cadastrar umas costureiras lá para fazer em casa e a gente vai recolher a produção e botar a marca da gente. Porque ele faz esse negócio de gás, de hospital, não sei o quê. Essas coisas da saúde, né? Sim. Máscara, essas coisas, né? Então, só que ele está botando uma indústria grande. Não sei se você já passou ali, você já viu, na Lapinha, daqui para lá. Não sabia, não. Olha que coisa bacana. Ainda mais que vai gerar emprego, né? É isso. Então, a gente tem que buscar. O que a gente tem de matéria-prima? Aqui a gente tem o couro, que é a matéria-prima do gado que mata, né? Exatamente. Riacho, eu tenho a impressão que mata mais em torno de 100 animais por semana. Então, não cabe uma coisa grande, né? Mas a gente pode botar aqui, trazer um empreendedor para começar a beneficiar isso com o couro e vender o couro já agregado ou fazer coisa do couro. Eu tive a oportunidade de visitar um município, um distrito que fica de Ipirá, esqueci o nome do distrito, é um povoado assim como Botuara. Sim. E lá todo mundo vive do couro. Mas eu estou falando todo mundo aqui, não é força de expressão, não. Todas as casas lá, um faz o estribo, outro faz o cabrito, outro faz o loro, outro faz o chapéu, outro faz a bolsa, outro faz... Isso para pequeno produtor, para o empreendedor, a pessoa que tem o costume comunitário, vai lá, compra o couro do costume e faz seu produto e vende. Aí tem os que juntam, faz a cela. E tem a indústria lá. Lá tem não é Arezo em Tapetinga, lá tem a Areda e tem outra empresa grande lá também. Então é isso. A gente não pode pensar por estar distante de polo consumidor, por não ter uma matéria-prima, assim, vamos dizer que tem uma matéria-prima que é exclusiva daqui, como ali em Maracás tem o vanádio, que é um metal nobre que não tem jeito, tem que buscar lá, que não tem em tudo quanto é lugar.
e movimentou a cidade. Maracás hoje é outra cidade, boas pousadas, bons restaurantes, a cidade cresceu. Então, como a gente não teve a sorte, por enquanto, de descobrir nada dessa natureza, tem que trabalhar com um empreendedor pequeno. Então, o recado para o jovem é: se prepare para o mercado de trabalho, trabalhar. A única forma de mudar de vida é trabalhar direito, estudar e trabalhar. Então é isso. Vamos. E eu estou acreditando, ninguém muda as coisas da noite para o dia e da água para o vinho. É o passo a passo. Vamos procurar dar os passos necessários, passos precisos para que a gente melhore, né? Continue o trabalho de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá certo. Aqui o João Alves participou com a gente. A pergunta dele era em relação à sua adesão ao grupo político Dr. João Vitor. A pergunta já foi respondida, João. Quero te agradecer aí pela participação com a gente aqui no nosso programa. Temos aqui também o Luiz Henrique, mandando abraço para você, Ricardo, meu amigo Daniel. Diga que estamos juntos, que Deus ilumine nessa gestão. Ele é um cara show. O grupo só tem a ganhar com a chegada dele. Aí o Luiz Henrique participando com a gente aqui do nosso programa. Outra mensagem aqui dizendo: é muito bom isso, será algo bem diferente. Nunca vi isso no Brasil. Parabéns aí pela ideia. Acredito que o Paulo, lá do Rio, nós temos um ouvinte do Rio Grande do Sul, inclusive ele é fera na área de automação, né? Ele está ouvindo a gente do Rio Grande do Sul através do aplicativo, está parabenizando aí pela ideia da subprefeitura, né? Dos pontos que vão ser instalados aí como tipo uma subprefeitura, né, Daniel? Nos povoados rurais. Então, muito obrigado, meu Paulo, pela sua participação, e a todos que estão nos ouvindo aí, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e da sua audiência. Daniel, eu quero dizer que sempre que tiver um tempinho, apareça por aqui para a gente bater um papo. Para mim é um prazer muito grande. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo um pouco mais. Quero dizer que eu te admiro muito por esse seu dinamismo, por esse seu jeito de trazer todo mundo para perto, né? Esse jeito diplomático de ser, né? De fazer todo mundo estar perto, essas ideias inovadoras de ver as coisas acontecendo. Tenho certeza que o grupo só tem a ganhar, a administração só tem a ganhar, e que nós vamos ter aí muitas inovações com você ao lado de Dr. João Vitor. Muito obrigado por ter tirado um tempo para vir aqui hoje bater um papo comigo. Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez, você, o seu programa e a diretoria da rádio, que vem aí cumprindo o seu papel, fazendo um bom trabalho aqui na cidade. Obrigado. Oi, minha gente, hoje batemos um